Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse, registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como objetivo, o propósito, nós estudarmos juntamente com você a palavra de Deus. Você que semanalmente está conosco, muito obrigado. Você que está chegando agora, toda semana estamos aqui para estudarmos as Escrituras Sagradas, os temas que nós tratamos nas escolas bíblica dominical da classe adulto da nossa Igreja Assembleia de Deus, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã nas igrejas Assembleia de Deus do Brasil. Hoje traremos um tema dando sequência aos assuntos que nós estamos tratando aqui nesse trimestre, nessa série de estudos que é sobre as promessas de Deus. E hoje nós estaremos estudando a promessa de paz, um tema maravilhoso, um tema glorioso, e queremos agradecer você que semanalmente está conosco e pedimos a você que continue conosco aqui nesse programa e também compartilhe, deixe seu like, curtida, seu compartilhamento, seu comentário, tudo isso, sua participação, ela é muito importante. Conosco, o presbítero, professor Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do seu irmão Jair. Paz do seu irmão Alex, paz do Senhor nossos irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor. E nessa noite nós falaremos sobre a promessa da paz. Hoje falando então sobre a promessa de paz, texto áureo está no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A nossa verdade prática, ela nos diz que a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis. O tema de hoje, um tema maravilhoso, importantíssimo para nós entendermos, a partir da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, uma visão do que significa a paz, a verdadeira paz, e qual é as promessas de Deus com relação a isso. Quais são as promessas de Deus relacionadas à paz? Então, é um programa que é muito importante que você não deixe de nos acompanhar aqui até o final. Certamente seremos todos edificados pela palavra de Deus. Nossa leitura em classe do tema de hoje está em 3 livros da Bíblia Sagrada. Algumas porções no livro de Números, Filipenses e também na primeira carta do apóstolo Pedro. Números capítulo 6, versículo 24 a 26, Filipenses 4, versículos 6 e 7, e também primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Nesses textos, nós temos uma abordagem profunda sobre esta bênção, sobre esta promessa, que é a promessa de paz. Então é importante que você anote esses versículos e leia, essas porções da Bíblia, para que você tenha um acompanhamento do tema que nós vamos tratar aqui. E, obviamente, estaremos aqui falando a respeito disso. O tema de hoje, irmão Jair, vai falar então sobre a promessa de paz, e nós percebemos que esse projeto de Deus para o homem sempre foi um projeto de paz, mas que foi interrompido lá no Jardim do Éden por conta do pecado do primeiro casal. O que nós podemos falar, irmão Jair, introdutoriamente sobre o tema que estaremos tratando hoje? Bom, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é identificada já no Antigo Testamento pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. E do seu principado, do principado de Jesus Cristo, vai derivar a paz de que todo ser humano precisa. E nessa lição, então, nós estaremos estudando a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Nós veremos como a paz ela é representada no plano de Deus e como ela é apresentada na perspectiva do mundo. E principalmente nós veremos que a paz de Jesus, a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores, é essa paz verdadeira do qual nós estaremos discorrendo nesta noite. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vimos então aí que a paz, ela é algo que Deus estabeleceu então
desde o princípio como sendo uma parte do plano que Deus tinha então para a humanidade, mas como vimos, como já falamos, a entrada do pecado acabou quebrando essa harmonia que existia na criação entre a criatura e o Criador, e com isso gerando inimizades, gerando confusão e gerando separação, inclusive, entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Mas nós temos uma promessa, irmão Jair, e essa promessa, ela é uma promessa de restauração de paz. E nós vamos ver aqui no programa de hoje, então, como se dá o andamento da confirmação, da execução da parte de Deus, de conceder aos homens esta paz que foi perdida lá no princípio. Para isso, antes de tudo, irmão Jair, nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito de paz. O que nós podemos falar, irmão Jair, no tópico 1, sobre a paz no plano de Deus, irmão Jair? Em primeiro lugar, nós temos que ver o significado de paz dentro do plano de Deus. Então, nos dicionários, nós vamos encontrar o significado de paz como um contexto de tranquilidade, num contexto de sossego, de repouso, até mesmo num contexto de silêncio. Mas, para nós, no estudo bíblico, nós vamos ver o que o Antigo Testamento fala e que o Novo Testamento fala em respeito à paz. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra original, que é shalom, que ela traduzida, ela vai trazer paz, o sentido de paz, e ela vai ter o sentido no Antigo Testamento de segurança, de bem-estar, de saúde e prosperidade, e também exatamente a paz, representando então tudo o que há de melhor para a vida. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra no original do grego, que é eirene, que com significado semelhante, com significado também de tranquilidade, de segurança, de bem-estar, de saúde, de prosperidade e de paz, mas enfatizando a ideia de repouso, de quietude e de repouso. E nós encontramos aqui essa paz na bênção sacerdotal, em que faz parte do nosso texto, da nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 ao 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa é a bênção sacerdotal impetrada pelo sumo sacerdote para a nação de Israel no Antigo Testamento. E essa bênção sacerdotal, ela traz aqui aspectos de bênção, aspectos de segurança, em que Deus se faz presente, em que aspectos de misericórdia e a paz que vem de Deus. Essa bênção, ela era impetrada então no Antigo Testamento sobre os filhos de Israel, no contexto do deserto, em que a nação ficou peregrinando no deserto por 40 anos, e também na entrada na terra prometida, nos eventos que o Antigo Testamento descreve. Ela vai trazer proteção, coisas boas, bênçãos, benevolência, misericórdia e a bênção de paz, conforme eu já havia falado e estou reforçando agora. No sentido de paz, a palavra shalom, ela está trazendo a plenitude, a completude e satisfação, e também a plena felicidade. É uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel, e a paz prometida e a paz estabelecida em Números 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderia desfrutar e desfrutou na peregrinação pelo deserto e também na entrada da terra prometida. Nós, nesse contexto ainda, falando sobre a paz no plano de Deus, nós vimos o significado da paz, a gente viu a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Então, a paz do Senhor, nesse tópico nós vamos ver
que o texto áureo, ele traz consigo a paz de Jesus Cristo. Como nós lemos ali, o texto áureo está em João 14, 27, que nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse versículo, então, ele é parte do discurso de Jesus Cristo aos seus discípulos antes da sua crucificação. Aqui, ele promete uma paz que é diferente da paz oferecida pelo mundo. Essa paz, ela é espiritual, ela é profunda e está enraizada na confiança em Deus. Não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio às dificuldades. O texto nos lembra também que uma das principais características de Jesus Cristo, do Messias, é ser o príncipe da paz, conforme Isaías profetizou no capítulo 9, versículo 6. Nós vemos que nesse texto a paz, ela é como um presente divino. Jesus deixa claro que a paz que ele oferece, ela não é temporária, ela não é superficial, como a paz que o mundo promete, mas sim uma paz duradoura, uma paz que vem da sua presença. Essa paz é fruto da reconciliação com Deus e da certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E nós vemos aqui que essa paz também ela vai nos trazer coragem e também ânimo ao nosso coração, e nós entendemos, já falamos em aulas anteriores, que o coração significa o nosso interior, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aonde reside ali o mais íntimo do ser humano constituído está no seu coração, nessa linguagem figurada que a Bíblia utiliza. Então Jesus, ele traz essa paz que supera o medo, supera e vai fazer o que? Vai encorajar a não permitir que esses corações, nosso interior, seja perturbado, dominado pelo medo. Jesus sabia e sabe que nós, nessa caminhada, nós enfrentamos desafios, mas também ele sabe que a sua paz vai nos sustentar. Nós temos exemplos bíblicos num episódio em que, durante uma tempestade, Jesus ele repreende o vento e ordena o mar que se aquietasse. Depois ele pergunta aos discípulos por que estavam com tanto medo e até mesmo sem fé. E os discípulos falaram que apresentaram esse medo, apresentaram essa falta de fé. E assim como os discípulos, nós aprendemos que com as tempestades da vida, nós estamos enfrentaremos muitas tempestades na nossa vida, e a paz de Jesus, a paz do Senhor, ela vem nos lembrar que mesmo no meio de dificuldades, no meio até mesmo de um caos aqui, como a tempestade, onde o vento está soprando, onde o mar está inquieto, Jesus, ele está no controle e nós podemos confiar nele. Nós vemos aqui também o exemplo do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele exorta a igreja que não ficar inquieta pelos acontecimentos que estavam ocorrendo com aquela igreja. E nós vemos nessa epístola que Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está escrevendo da cadeia, ele está aprisionado em Roma, ele está no momento que poderia, um momento apresentando assim inquietude, um momento apresentando até mesmo uma tempestade na vida dele, mas ele mostra, pelo exemplo dele, ele mostra uma paz que vem de Jesus Cristo ao seu coração, e ele vai edificar uma igreja, ele vai aconselhar a igreja de Filipenses, de Filipe, para que essa igreja permaneça confiando na paz e na esperança, na alegria de que o Senhor está conduzindo aquela igreja. Nós vemos também o apóstolo Pedro, nos seus estudos, ele falando sobre levar uma vida numa perspectiva de paz, refreando aqui todo o comportamento errado, todo o comportamento mal, refreando a língua no falar mal de pessoas, buscando a paz
com todas as pessoas. E nós lembramos também que o apóstolo Pedro, ele passou por um momento de encarceramento, ele estava preso, aprisionado em Jerusalém, tinha ali soldados prendendo ele, e Pedro assim mesmo, ele descansou, ele estava dormindo, e aí Deus manda libertá-lo, manda anjos lá para tirá-lo ele da prisão. E nós vemos também outros exemplos na Bíblia que a Bíblia nos apresenta. Nós vemos Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele sendo apedrejado, e naquele momento ainda, nos momentos derradeiros, registrado lá em Atos, no capítulo 7, versículos 59 e 60, nesses momentos derradeiros, ele sendo apedrejado, ele mostra a paz no seu coração, porque Jesus está com ele, e ali ele está perdoando, e ele diz que ele vê os céus abertos, e Jesus de pé, à destra do Pai, lá no céu, observando aquele ato que o apóstolo, que Estevão está passando. E nós temos outros exemplos ainda na Bíblia, mas nessa perspectiva, mesmo com características de tempestade, de luta, nós vemos que a paz de Jesus, a paz do Senhor, ela está presente na nossa caminhada, e que nós podemos confiar no Senhor, não ter medo, manter ânimo forte, resistência às adversidades, e prosseguir sabendo que o príncipe da paz, ele veio para restabelecer a paz, e essa paz nós estamos ainda discorrendo nessa noite, e você fique atento, porque nós estaremos falando mais sobre assuntos referentes a argumentos referentes à paz, a promessa de paz para a tua vida. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida, seu comentário, sua participação é muito importante. Vimos então aí no tópico 1 falando então sobre a paz no plano de Deus. Vimos aí o significado da paz, vimos os termos tanto no hebraico, bíblico, como também no grego, expressões que demonstram a paz de Deus, que vai além de uma ausência de algum tipo de conflito, né? Nós percebemos que tanto a paz do Antigo Testamento como no Novo Testamento implica numa harmonia, numa relação restaurada tanto de Deus, como também do homem com o seu semelhante. E quando nós olhamos no grego, nós vamos perceber que essa expressão de paz, ela remete a uma tranquilidade e que está relacionada à presença de Deus na vida do crente, na vida daquele que é alvo dessa paz, em meio às circunstâncias. E a paz, ela vem nesse aspecto, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto relacional do ser humano nesse mundo onde nós estamos vivendo. E quando nós vamos perceber, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, vai falar ali sobre esta paz que provém da parte de Deus e que vai fazer com que o homem tenha paz com o próprio Deus, tendo essa paz espiritual restaurada, quando o apóstolo Paulo diz lá, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também o apóstolo Paulo tratando desse aspecto da paz, quando ele fala que a paz que veio através de Jesus Cristo, ela é uma paz que restaura relações, onde o apóstolo vai falar que não há grego nem judeu, mas de todos esses povos, Deus retirou as barreiras e destes fez um povo só, que é a igreja, que é o povo para a glória de Deus. Vimos o irmão Jair mencionando sobre a bênção sacerdotal, uma das bênçãos que foram muito importantes na caminhada do povo de Israel no deserto, pois eles ali teriam grandes situações de adversidade, e na bênção sacerdotal estava descrita sobre a paz de Deus que estivesse sobre o povo do Senhor. E vimos ali que essa paz representava o quê? O favor de Deus, a presença de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus, todos esses favores
trabalhando no meio do povo de Deus enquanto eles caminhavam pelo deserto. Ou seja, quando nós percebemos que esta paz, ela é uma paz de Deus, esta paz ela é um presente de Deus, é um presente divino, não é algo que pode ser produzido a partir de qualidades humanas ou de esforços humanos, mas ela é algo que está fundamentada e ela tem sua origem no caráter de Deus, nos atributos de Deus em favor do ser humano. E nós vimos também no tópico 1 ainda sobre a promessa então da paz do Senhor, falando de Cristo como aquele que era o prometido para reconciliar o homem com Deus e restaurar esta paz. E aí vimos a paz com Deus, vimos uma paz interior que ela é restaurada, e isso está no texto que nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 7, onde diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Ou seja, uma paz que vai estar no nosso coração e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Vemos a paz com Deus conforme Filipenses capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vimos aqui uma restauração de uma paz com Deus, conforme também Romanos capítulo 5, versículo 1. E uma paz futura que nós podemos ver nas promessas que contém lá no livro do Apocalipse, promessas que são de Deus extinguir todo o sofrimento, toda a ausência de paz, de tranquilidade, toda a ausência de morte. Deus vai limpar dos olhos dos seus toda a lágrima. Você está no programa Palavras da Verdade, hoje falando sobre o tema a promessa de paz. E a pergunta que nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós entendemos esse tema de paz é que nós precisamos confiar nesse plano de Deus, irmão Jair. Nós entendendo que Deus é um Deus que tem paz para dar à sua criação, aos seus filhos, então nós precisamos confiar nesse plano. E de que forma? Recebendo Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Sem Jesus, não haverá paz. Sem Jesus, você pode ter toda a segurança financeira, toda segurança profissional, você pode ter toda a sua gama de amigos, os mais influentes possíveis, ainda assim, a paz você só vai ter se você confiar nesse plano de Deus que era mandar o seu Filho Jesus à terra, morrer pelos nossos pecados e restaurar esta paz na vida do ser humano. E viver em paz conosco, com Deus e também com o nosso semelhante, algo que nós precisamos decidir fazer constantemente. Nós vamos ainda ver sobre esse aspecto desse tema, tá? Lembrando que a paz de Deus, ela não é uma ausência de problemas, mas ela é uma garantia da presença de Deus na nossa vida constantemente, no nosso coração, e esta paz, ela excede a todo o entendimento. Programa Palavras da Verdade, vamos falar agora, irmão Jair, sobre a falsa paz, a paz ilusória que se tem no mundo. Acabei de mencionar que às vezes uma estabilidade financeira, amizades, enfim, uma carreira profissional promissora, tudo isso pode gerar uma aparente paz. Mas nós percebemos, irmão Jair, que aquilo que nós encontramos no mundo são coisas passageiras e muitas vezes ilusórias e muitas vezes enganosas, o que são piores ainda porque acabam gerando sérios prejuízos para aqueles que almejam alcançar a paz. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre essa paz ilusória do mundo? Nós estamos fazendo um contraste aqui da paz deixada por Jesus Cristo, que é a paz verdadeira, que é a paz permanente, que é a paz de origem lá no céu. Com o contraste do que Jesus falou, não dou a paz como o mundo a dá. Então agora nós vamos ver como é essa paz que o mundo, essa paz ilusória que o mundo oferece. Então
essa paz, frequentemente, quase que 100%, ela é ilusória e ela é temporária, baseada em prazeres superficiais, em soluções imediatistas que não tratam da verdadeira causa, a espiritual do ser humano. Muitas pessoas buscam aliviar as suas angústias e preencher esse vazio interior, um vazio interior, buscando em vícios, buscando em prazeres, em diversões efêmeras, passageiras, momentâneas e até mesmo em sistemas religiosos que não apontam para a verdade do Evangelho. Então, uma promessa enganosa de uma falsa paz, de uma ilusória paz em que o mundo oferece. Em primeiro lugar, é isso. Então, nós vemos que muitas pessoas buscam aliviar, buscam a paz nos vícios, buscam esse alívio, buscam essa tranquilidade nos vícios, recorrem ao álcool, recorrem ao uso de drogas, tanto elas lícitas quanto ilícitas, ao uso de consumo de cigarros, para esquecer ou enfraquecer o entendimento daqueles problemas da realidade e, com isso, tentar encontrar uma falsa paz. Nós vemos, segundo a OMS, o consumo de álcool, só o consumo de álcool, ele é responsável por mais de 3 milhões de mortes anuais, sem contar o que vem após o consumo desses itens entorpecentes, que é voltado em acidentes de carro e etc. Nós vemos também que, além do uso de substâncias ilícitas, ela vai afetar, além do álcool, o uso de substâncias ilícitas vai afetar 35 milhões de pessoas globalmente com transtornos associados a isso. Nós vemos que a paz oferecida por esses vícios, ela é temporária, ela é frequentemente destrutiva, trazendo consequências físicas, emocionais e até mesmo espirituais para as pessoas. Além dessa questão do vício, nós encontramos também muitas pessoas buscando a paz nos jogos de azar. Muitas pessoas buscam dinheiro rápido como solução para os seus problemas, acreditando que com esse dinheiro ela vai ter a paz e a segurança tão desejada. Infelizmente, no Brasil, segundo a USP, 2 milhões de pessoas têm algum tipo de comportamento patológico relacionado aos jogos de azar. E em 1 Timóteo, Paulo escreveu, no capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nós poderíamos até dizer, foi escrito isso há praticamente 2.000 anos, mas o amor ao dinheiro ainda é a raiz de toda espécie de males. Então, a obsessão por ganhos fáceis leva, muitas vezes, quase que na totalidade, à ruína financeira, à ruína de relacionamentos que são quebrados e, por consequência, um vazio espiritual. Ainda tem pessoas que, além de buscar essa paz enganadora nos vícios, nos jogos, elas também buscam em baladas, em festas, em bailes, em uma forma de escapar do estresse, uma forma de escapar da responsabilidade e, consequentemente, muitas vezes elas encontram esse momento ali de lazer, de entretenimento, mas deixam as pessoas mais vazias, as pessoas cansadas emocionalmente. Estudos vão mostrar que esse tipo de eventos, de entretenimento, muitas vezes ele é regado com o uso de drogas, com o consumo excessivo de álcool também, contribuindo para índices alarmantes, elevados de acidentes de carro, acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito e também
com a violência. Isso somente no Brasil, cerca de 40 mil mortes anuais no trânsito em relação ao uso de álcool. E em relação a festas, irmão Alex, a palavra fala o seguinte, em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela ou na que está na festa, ali está o fim de todos os homens e os vivos os vivos o aplicam no seu coração. Então, melhor ir na casa onde há luto, porque ali está o fim de todos os homens e a pessoa vai raciocinar, a pessoa vai pensar, ela vai sair muito mais contemplativa do que ir numa festa, e nessa festa ela vai ter um prazer momentâneo, um alívio de estresse momentâneo, um entretenimento momentâneo, mas que depois vem a famosa ressaca. A alegria oferecida, então, nessas festas, ela é superficial. A alegria verdadeira, ela só vem através de um relacionamento com Deus. Além das festas, além dos jogos, além dos vícios, nós também vemos pessoas buscando uma falsa paz, uma enganosa paz em falsas religiões que não levam a uma verdadeira reconciliação com Deus. Algumas pessoas buscam paz nessas religiões ou em filosofias que elas não vão apontar para as verdades centrais de Cristo, para o Evangelho de Cristo, doutrinas, por exemplo, que negam que Jesus Cristo é Deus, que negam a humanidade de Jesus Cristo e colocam o ser humano como autor da sua própria salvação. Enganam e não trazem essa verdadeira reconciliação com Deus. Existem estatísticas mundiais em que 84% da população mundial ela segue alguma religião, mas a busca seguir essa religião no sentido e propósito ainda é uma das maiores questões espirituais enfrentadas globalmente. João 14,6 mostra Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Jesus a verdadeira paz espiritual. Buscar em outro lugar é construir sobre a areia. Então, nós vemos aqui uma paz enganosa que muitos buscam nos vícios, em substâncias ilegais, em jogos que muitas vezes até legalizados, em falsas religiões, e procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem capacidade de preenchê-la, que vai ter capacidade de preencher essa necessidade. Outras pessoas entendem que a paz é meramente uma ausência de guerra, uma ausência de dificuldades e ausência de problemas. A Bíblia, ela revela que a paz do mundo, ela é enganosa, porque ela não tem fundamento naquilo que é eterno, não tem fundamento o que é eterno, nem celestial e nem divino, mas o fundamento ele é terreno, ele é temporal e também muitas vezes puramente humano. O que Jesus oferece, a paz que Jesus oferece, vem da eternidade. Ela preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias em que vivemos. A paz de Jesus, ela não é enganosa, mas ela é verdadeira e sublime. Nós podemos ver essa paz verdadeira atuando em nossos corações. Nós temos a carta de Paulo aos Gálatas, ele apresenta uma lista de obras da carne que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, verso 19, 20 e 21, ele vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. E as demais todas são relacionadas ao relacionamento entre as pessoas. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
homicídios, bebedices, glutonarias, e Paulo encerra, e coisas semelhantes a essa. Então, Paulo faz essa lista, e nesta lista de atividades aqui, de obras da carne, muitas pessoas elas buscam uma falsa ilusão na vida através desses prazeres, confundem então o prazer e o deleite da vida com a paz, com uma paz enganosa, uma falsa paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos, e a pessoa, então, logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Passou aquele momento, ela volta a ter a necessidade de paz. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que está desfrutando de uma pretensa paz, mas, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Lê do engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, à vontade da carne e à vontade do diabo, de Satanás. Essa falsa paz também nós vamos ver no período da grande tribulação. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, Paulo vai dizer: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então, Paulo está falando de uma falsa paz que haverá num período ainda futuro, período da grande tribulação, em que será uma paz superficial, uma paz frágil, aparente, e quem se compromete com essa falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto do presente quanto do futuro. Mas, com Jesus Cristo, nós vamos desfrutar de uma paz verdadeira e duradoura. Então, nós vimos aqui nesse tópico a paz ilusória do mundo, uma paz enganosa, uma paz que ela pode vir advinda das obras da carne, expressando ilusão, expressando uma falsa paz na vida das pessoas, e também uma falsa paz advinda numa promessa que no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, em que será oferecida uma paz superficial, uma paz frágil e aparente, e quem não tiver o discernimento, não tiver comprometido com o ensinamento, com a vontade de Deus, ele poderá ser facilmente enganado. Mas que com Jesus Cristo nós temos a verdadeira paz, e ela será eterna. Com Jesus, nosso Senhor, nós desfrutamos dessa paz verdadeira e duradoura, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí o tópico 2, falando sobre a paz ilusória do mundo. Vimos que o mundo frequentemente está oferecendo uma paz que ela é superficial, ela é temporária e baseada em circunstâncias externas, como, por exemplo, já mencionamos, condição financeira, sucesso, mas quando nós olhamos a paz nessa perspectiva, nós percebemos que ela é uma paz enganosa, porque ela, já mencionada pelo irmão Jair, acaba não resolvendo um dos piores problemas do ser humano, o pior problema do ser humano, que é o problema do pecado. Ou seja, a paz do mundo, ela ignora a sua separação de Deus e ignora o fato de que Deus é a fonte de toda a paz verdadeira. Então, quando o mundo apresenta a paz na superficialidade, ignora o fato de que a restauração da comunhão com Deus precisa estar em primeiro lugar na vida do ser humano, antes de qualquer situação externa de sucesso, de tranquilidade, de estabilidade. Aliás, sobre estabilidade, percebemos que a paz que o mundo oferece, ela é uma paz instável, porque ela está sujeita a mudanças. As crises vêm e a paz se vai.
a saúde é afetada, a paz se vai. Por isso que Cristo já disse: a paz que eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela transcende a situação momentânea e ela não é instável. Ela traz a sua estabilidade, porque independente das situações externas, ela está enraizada no coração do salvo, porque este tem a presença do Senhor. Quando nós olhamos a paz que é apresentada pelo mundo, ela é uma paz como um anestésico, né? Trabalha no momento, mas muitas vezes ela mascara, ela esconde uma dor, mas nunca cura de fato como a paz que Jesus dá. A paz de Jesus, ela cura, ela transforma a alma, ela liberta o espírito, ela protege, ela blinda o coração, porque é uma paz de fato verdadeira. Quando nós olhamos a perspectiva das obras da carne, conforme o irmão Jair mencionou, vimos ali que tudo aquilo que o apóstolo Paulo menciona como obras da carne são, de fato, coisas que trabalham nessa ideia de mascarar aquele problema maior, né? E aí, ali está destacado o prazer passageiro, vaidade, orgulho. Tudo isso são coisas que muitas vezes mascaram a ausência daquilo que é verdadeiro, da paz verdadeira. E aí percebemos que, embora essas obras da carne praticadas prometam uma liberdade, uma felicidade, elas, no final, elas revelam o contrário. Elas levam à escravidão, elas levam à destruição. E não é o que Jesus promete. A paz que Jesus promete, ela nos dá liberdade. Liberdade para servir a Deus, liberdade para ter paz com o nosso semelhante e não ficar refém de absolutamente nada, conforme o irmão Jair já mencionou aqui, dos vícios, das buscas em coisas que muitas vezes prejudicam famílias inteiras, em busca de uma paz, de uma alegria momentânea. Então nós percebemos que essa falsa paz, ela traz esses aspectos destruidores quando é buscado nas práticas do orgulho, da vaidade e do prazer passageiros, conforme é mencionado nas obras da carne. Mas a palavra do Senhor, olhando para tudo isso, nos faz olhar para nós e buscar e verem onde é que nós estamos buscando a nossa paz. Será que você está buscando a paz na fonte correta? Será que você está buscando a paz na fonte certa? Quem sabe você está precisando rejeitar, deixar de lado as ilusões do mundo que tem se apresentado para você para te apresentar uma paz, e talvez você esteja precisando entregar seus medos, suas ansiedades, seus temores a Deus e lembrar que a paz de Jesus, ela é uma paz que ela é firme e que ela também transcende o tempo, ela é eterna, ela entrará na eternidade. Então, a palavra de Deus para você nesta hora é: busque a paz em Deus, que é a fonte certa para a sua vida. Você está no programa Palavras da Verdade, e agora nós vamos estudar, irmão Jair, o tópico 3. Tópico 3 falando sobre a paz que Jesus prometeu. E eu quero dizer a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida, participe, é muito importante isso, para que esse programa chegue a mais pessoas. Enfim, é uma forma de você evangelizar, pois aqui nós temos um compromisso de trazer a palavra de Deus, única e exclusivamente a palavra de Deus. Bom, Jair, a paz que Jesus prometeu, vamos ver também, como nós já mencionamos, mas agora de forma, vamos observar Jesus revelando-se de fato como aquele que o profeta Isaías falou, e ele era o príncipe da paz, irmão Jair. Bom, a paz que Jesus prometeu, ela vem ser demonstrada, essas promessas, no Antigo Testamento. Nós vemos todos os livros do Antigo Testamento apontando para a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias,
e a proximidade da vinda, os profetas vão falando com mais detalhes. E nós vemos Deus levantando, então, o profeta Isaías, mostrando que uma das características do Messias é o título dele ser Príncipe da Paz. E a vinda do Messias, ela trouxe essa paz. A vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, demonstrado nos evangelhos, já no Novo Testamento, a manifestação das promessas de Deus estabelecidas nos evangelhos, elas vão apresentar o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador e também como esse príncipe da paz, do qual nós podemos desfrutar hoje da paz que somente Jesus Cristo pode dar. E o principado de Jesus Cristo, tudo o que ele conseguiu ali na cruz do Calvário, vencendo, ele nos assegura essa verdadeira paz, e aonde nós chegarmos, essa paz, ela nos acompanhará. Ela é uma promessa redentora. Essa promessa que Jesus fez também, ela é redentora, porque nós vemos, o irmão Alex falou no início do programa, que lá em Gênesis mostra que a paz, ela foi transtornada devido à estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal. Então, Satanás deu início à destruição da paz no mundo. Nós vemos aí na Bíblia Pentecostal o comentário sobre a paz de Deus, que está na página 1120, nós vemos que o escritor diz que Satanás deu início à destruição da paz no mundo, restabelecendo. O restabelecimento da paz, ela deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Então, a partir da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, então a paz foi transtornada. E Deus prometeu, ainda em Gênesis, prometeu restituir, prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher e ferir a cabeça dessa serpente, como tem ocorrido nos dias de hoje. A serpente, o diabo, a antiga serpente, Satanás, ela foi ferida, ela não foi ainda completamente exterminada devido ao plano de Deus que vai se desenrolar ao longo ainda do tempo determinado por Deus. Mas em Jesus Cristo, essa semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, ela se cumpriu. Jesus nasceu e ele reconciliou e estabeleceu a nossa paz com Deus. Em Romanos, no capítulo 5 e verso 1, nós temos o apóstolo Paulo nos mostrando essa reconciliação com Deus que vai nos estabelecer a paz. Diz em Romanos 5:1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a parede da separação, a separação que ocorria entre o homem e Deus, ela foi restabelecida por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o homem volta a ter paz com Deus, e ao mesmo tempo em que havia uma separação étnica entre o povo judeu e os demais povos, essa parede ela foi derrubada e foi feito um único povo, e esse povo se chama a Igreja do Senhor. E aí todos estão juntos nesse momento temporal de Deus. A Igreja do Senhor é uma só, e o Novo Testamento há várias referências que mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos aqueles que creem nele. Essa paz está conosco, essa paz dominará os nossos corações, e como pessoas pacíficas, desfrutamos dessa verdadeira felicidade, dessa paz com Deus. E essa paz, ela excede todo o nosso entendimento. Essa paz, a paz que Jesus prometeu, é uma paz, uma promessa redentora, e é uma paz que excede todo entendimento, como está na nossa leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, nos dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus
pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz que excede todo entendimento, ela nos acalma diante de todas as inquietações da vida. Com isso, nós levamos até Jesus Cristo todas as nossas súplicas, todas as nossas petições em oração e súplicas e com ação de graça, e o Senhor Jesus nos dará a paz de Deus que excede esse entendimento, vai guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá, ela nos fortalecerá para resistir os problemas, as intempéries, as situações adversas diante de nós. O apóstolo Pedro, mais uma vez, eu digo, ele mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, ele dormia um sono profundo e sereno. Esse episódio mostra que o Senhor Jesus prometeu, aquilo que o Senhor Jesus prometeu está plenamente de acordo. Jesus registra: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Mesmo diante de aflições, mesmo diante de lutas, nós podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode dar. Confiemos nas promessas de Jesus e também inteiramente nas suas providências. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí a paz que Jesus prometeu e vimos que esta paz que Jesus oferece, ela é uma paz que a mente humana não consegue compreender. O próprio Paulo vai falar na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós olhamos essa paz, nós percebemos que ela traz algumas características, como, por exemplo, é uma paz sobrenatural. Já comentamos aqui que nós não conseguimos alcançar essa paz a partir de méritos próprios ou esforços humanos, mas ela vem do Espírito Santo que habita em nós através da obra redentora de Jesus Cristo. Também vimos que, através desse texto do apóstolo Paulo, quando fala desta paz que vai guardar os vossos corações, nós percebemos que ela é uma paz protetora, ela protege como uma guarda muito forte contra medos, contra ansiedades, temores. O apóstolo Paulo vai falar que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Então nós sabemos que esta paz no nosso coração, ela protege-nos de qualquer medo, de qualquer ansiedade. Ela guarda o nosso coração, nos faz confiar em Deus. Isso é muito importante porque as situações externas, quando conseguem atingir o nosso coração, elas podem afetar a nossa confiança em Deus. Mas esta paz, ela nos protege. Ela também tem uma característica, além de sobrenatural, de protetora, ela também é transformadora, porque ela nos capacita a viver uma vida de esperança, uma vida de confiança, mesmo estando em tempos difíceis. Ou seja, a paz de Deus, concedida pelos méritos de Jesus Cristo, elas transcendem não apenas o nosso entendimento, mas também elas nos fazem nós buscarmos a vontade de Deus. Quando nós estamos com esta paz na nossa vida, nossa busca é por agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a presença de Deus. Jesus, como príncipe da paz, ele nos oferece uma promessa redentora que transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, e essa paz que excede o entendimento humano, ela nos conduz a viver uma vida de segurança, mesmo em situações de dificuldades. Então, você é convidado para viver esta paz na sua vida. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Um assunto abrangente, um assunto que nos traz
muito regozijo, ânimo ao nosso coração. E nessa lição nós vimos o contraste. Vimos que a paz do mundo, ela é enganosa, porque ela é efêmera, ela é passageira e muitas vezes até destrutiva. Mas em contraste, nós vemos a paz que Jesus oferece, ela é duradoura, ela é profunda e, como o irmão Alex falou, ela é transformadora. Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Em vez de buscar satisfação em vícios, diversões passageiras ou enganos religiosos, nós devemos buscar sim a paz em Cristo que preenche o coração, transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, nos dá o propósito eterno, e a paz que transcende toda compreensão é a única que realmente preenche o nosso coração. E essa é a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Perguntamos a você e você deve fazer essa pergunta para você mesmo. Será que você tem buscado esta paz verdadeira em Cristo Jesus, ou será que você tem buscado, tem se deixado levar pelas circunstâncias do mundo? Jesus, ele é o príncipe da paz, e esta paz está disponível para você e a sua família poderem desfrutar. Hoje é uma oportunidade que o Senhor nos concede para que nós possamos viver esta paz. Esta porta está aberta para mim e para você, e você tem a oportunidade hoje de, a partir deste dia, viver esta paz no teu coração, em que vai confundir aqueles que talvez te conheçam. Talvez você até hoje tenha se demonstrado uma pessoa que tem temores, tem medos, tem anseios, e depende das circunstâncias para você viver uma vida de paz. Você vai confundir a mente daqueles que te conhecem, porque as circunstâncias não vão determinar como você vai reagir, porque você terá uma paz que ela não é humana, ela não é conquistada por forças humanas, nem sozinho, mas ela é concedida pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Que você nesta hora possa entregar a sua vida por completo a Jesus e deixar o Senhor ser o príncipe da paz na tua vida, ser o príncipe da paz no teu lar, ser o príncipe da paz no teu casamento. Ele veio para trazer paz para a sua vida, para a sua história, e te conceder a oportunidade de viver essa paz além do tempo presente, uma paz na eternidade, não uma eternidade de tormento, não uma eternidade de aflição, mas uma eternidade de paz, de consolo, concedido pelo próprio Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós chegamos ao final do programa e queremos orar por você neste momento. Querido e amado Jesus, te rendemos graças porque o Senhor tem sido o príncipe da paz prometido e que veio a esta terra para salvar as nossas vidas, Senhor. Ó Jesus, nós agradecemos a Ti pelo Teu grande amor que o Senhor manifestou, pela Tua entrega na cruz do Calvário para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca tem desamparado os teus e assim como prometeste, o Senhor tem dado. A paz que excede todo entendimento tem sido vivida, Senhor, por milhares e milhares e milhões de salvos, ó Deus, em que o mundo, Senhor, perece, em que o mundo, Senhor, se confunde, mas eles estão guardados nesta paz que Tu conquistaste para cada um e tem concedido a cada um no dia a dia, Senhor, da sua existência aqui nesta terra. Ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, apresentar aqueles que estão entregando a sua vida a Ti, ó Senhor, para que o Senhor possa ser Senhor da vida deles. Ó Deus e Pai, no nome de Jesus, receba-os como Teus filhos, Senhor, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, e que a Tua graça seja derramada sobre eles e o Teu Espírito Santo seja fortalecedor, habite na vida, no lar de cada um, Senhor. Deus, nós queremos orar pela saúde física, financeira, emocional daqueles que nos ouvem. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção e repreendemos todo o espírito maligno que tem agido, Senhor, no lar, na família, para a destruição.
e que tudo seja para a honra, para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Próximo programa estaremos estudando um novo tema. Suas considerações finais, irmão Jair? Louvamos a Deus por essa oportunidade. E semana que vem, novo tema, a promessa de bênçãos para pais e para filhos. Muito bem, meus irmãos, agradecemos a sua companhia. Deus abençoe você. Até a próxima semana. Tratando esse tema dessas promessas gloriosas, vamos entender quais são as promessas de Deus para os pais e filhos. Você não pode perder. Um ótimo final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor.